Olá, tudo bem? Cris Helena aqui e hoje eu quero falar sobre como perder o medo. Já tem aqui nesse canal um outro vídeo que é como perder a vergonha. A vergonha e o medo são dois sentimentos que parecem ser meio parecidos, mas fica comigo até o final desse vídeo que você vai entender que existe uma certa diferença. Apesar de que os dois são verdadeiros fantasmas das nossas vidas, e isso realmente atrapalha. Então eu te pergunto, você tem medo? Medo de falar em público? Medo de aparecer na internet? Medo de algum bicho especial que eu nem vou falar os nomes para não te apavorar? Você tem medo de que aconteça alguma coisa ruim na sua vida? Ou seja, qual é o seu medo? Seja ele qual for, saiba, isso tem solução. Em primeiro lugar, realmente nós temos como nos livrar desse medo, como perder esse medo. Antes de tudo, não esquece, deixa teu like, compartilha este vídeo, que eu tenho certeza que isso pode te ajudar e também ajudar outras pessoas, que esse é o objetivo. O meu nome, como eu te falei, vou me apresentar, é Cris Helena. Eu tenho esse canal aqui sobre empreendedorismo, mas antes de começar na internet, aqui no criselena.com.br, que é o meu blog, eu também já falei sobre, digamos assim, desenvolvimento pessoal. Sou fã deste assunto. Eu comecei na internet em 2018 exatamente falando sobre desenvolvimento pessoal. E gostei tanto do marketing, usei tanto marketing digital e pensei que poderia trabalhar somente com marketing digital. Aí, como as coisas evoluem, as pessoas mudam, hoje eu estou buscando juntar esses dois conhecimentos, tanto do marketing digital como um pouco de desenvolvimento pessoal, para ajudar realmente a você alavancar as suas vendas, a fazer o seu negócio digital, enfim, ajudar você nesse desenvolvimento, não só da sua vida pessoal, mas também profissional, que foi isso que eu encontrei ao longo do meu caminho, tanto do marketing como do desenvolvimento pessoal. Eu aprendi que as duas coisas não andam sozinhas. Então, vamos ter pessoas com medo no marketing digital e vamos ter pessoas com medo em qualquer profissão. E quem não tem medo, né? E quem não tem emoções e quem não precisa trabalhar as emoções. E foi através do autoconhecimento, do meu autodesenvolvimento, que eu também pude crescer como pessoa e como profissional. Mas vamos falar sobre o tal medo. O medo é uma emoção primária, que nós conhecemos como emoção primária, que são aquelas principais emoções que vão dar origem às outras. Por isso que eu te falei que medo e vergonha podem ser as mesmas coisas, mas são sentimentos diferentes. No meu outro perfil, eu tinha feito um e-book, Como usar as emoções para a realização dos nossos sonhos. Eu até resolvi dar uma melhorada nele com os conhecimentos atuais, né? Dei uma atualizada nele e vou deixar o link aqui abaixo se você quiser adquirir esse e-book. Ele tá bem melhor com certeza. Então já desenvolvi algumas técnicas, já consegui realmente fazer um trabalho diferente ali. Então se você quiser conhecer, vou deixar o link abaixo aqui para você saber mais informações. Mas nele eu coloco que o medo é uma emoção, lá nele eu também faço essa diferença de emoções e sentimentos. E aí eu digo que a principal função do medo é nos colocar em movimento. Ou seja, as emoções elas têm essa função, elas tendem a nos colocar em movimento. E por isso que o medo ele nos traz duas reações, ou nos paralisa ou nos faz movimentar. E nessa movimentação a gente pode dizer que o medo também é um estado de alerta. Ou seja, com medo, com alguma determinada situação que desencadeia o medo em mim, que dispara esse medo em mim, ou eu fujo ou eu fico paralisada. Tenho certeza que em algum momento que você sentiu medo, alguma dessas duas coisas aconteceram com você. Dependendo da situação, o que toda emoção devia fazer em nossa vida é exatamente essa, nos colocarmos em movimento, porque assim a gente ia conseguir evoluir, ia conseguir se desenvolver, a coisa ia fluir muito melhor na nossa vida. O medo também nos deixa paralisado e isso é o que mais acontece. E aí eu te pergunto, qual é o bom da emoção nos deixar? Qual é o ideal? É a gente correr ou a gente ficar paralisado? Eu gosto de dizer que tudo na vida é equilíbrio, porque aí você também pode estar me perguntando, tá, Cris, mas o medo pode ser uma doença? Pode virar uma doença, pode ser patológico, né? Eu não quero entrar na questão de medicina, de saúde aqui,
Eu deixo para os médicos, para os psicólogos formados. Mas o que eu quero te mostrar é que o ideal é o equilíbrio. O medo, ele devia sim nos colocar em movimento, mas às vezes ficar parado num determinado lugar também pode nos ajudar. Isso vai depender da situação. Para o vídeo não ficar longo, o que eu quero te colocar é que o ideal é sempre o equilíbrio. E movimento, todas as vezes que sentimos medo, todas as vezes que sentimos alguma emoção. E esse movimento pode ser simplesmente uma atitude mental diferente, uma forma diferente de pensar. Aí eu te pergunto, a gente tem como perder realmente o medo? Já te adianto que não temos. A gente tem que aprender a lidar com esse medo. Porque ele pode vir em situações diferentes, em momentos diferentes e principalmente em graus diferentes. Que é a questão do equilíbrio que eu te falei. O que a gente precisa fazer é usar esse medo ao nosso favor. E é sobre isso que eu falei lá no artigo também, que eu vou te deixar o link aqui abaixo. E vou te trazer algumas dicas que eu coloquei lá. A primeira dica é: reconheça que você tem medo. Eu tenho medo. Eu, por exemplo, reconheço que eu tenho medo de aparecer na internet. Eu tenho medo do que pode vir a acontecer. Eu tenho medo da crítica. Tanto que quando a gente começa a gravar um vídeo, os cachorros começam a latir. Não sei se você percebeu, mas tem cachorro latindo por aqui. Qual é o nosso grande... o que nós mais queremos fazer? Desistir. Mas não, vamos continuar, porque temos que fazer alguma coisa. Não podemos fugir. Tem que ficar parado e enfrentar esse medo. Então, reconheça, eu tenho medo. Como perder o medo não é possível, nós vamos ter que enfrentar o medo, ou seja, controlar a nossa emoção. Sentir esse controle das emoções. E aí vem a grande diferença. Você percebe que você consegue controlar o seu medo? Você consegue fazer a terceira dica, que é enfrentar o desafio? Controlar o medo e enfrentar o desafio. São sinônimos, mas tem diferença. Porque uma coisa é você querer controlar e outra coisa é você querer enfrentar aquele desafio. É você perceber que pode enfrentar aquilo que te causa medo. Essa é a grande diferença. Enfrentar o desafio e enfrentar aquilo que te causa medo. E uma dica para você enfrentar os seus desafios, que é muito importante, é fazer isso gradualmente. Eu não consigo fazer um vídeo de 1 hora em uma aula, mas eu consigo fazer um vídeo de 8 minutos, 15 minutos, 20 minutos. Então a gente vai acrescendo isso e vai fazendo um pouquinho a cada dia. Quarta dica, e muito importante, é usar um benefício que você tem a seu favor. Afinal, todos temos, que é a respiração. Respire. Da próxima vez que você sentir medo, lembre-se de respirar. Mas não é respirar porque a gente sempre respira, mas é respirar conscientemente. Entender que você está respirando. Compreender o ar entrando e saindo, entrando e saindo. Faça esse teste. Eu vou aproveitar e também te deixar um outro trabalho que eu fiz lá no meu outro perfil, que é uma meditação para dissolver os sentimentos, que vai te ajudar em algum sentimento ruim que você tiver, que eu vou te conduzir nessa meditação a dissolver esse sentimento. Então eu vou deixar aqui também o link, vou colocar o link também desse vídeo aqui nesse canal, para você usar mais essa ferramenta. Mas não esqueça de respirar a próxima vez que você sentir medo. Respira, solta, várias vezes, até você tiver o controle desse sentimento em você. Você vai ver que você vai ficar muito mais consciente, muito mais presente e vai ser muito mais fácil enfrentar esse desafio. E aí, gostou das dicas? Espero poder te ajudar. Deixa nos comentários se você tem alguma técnica que você faz para enfrentar o seu medo. Coloque nos comentários que eu vou adorar saber. E me diz o que tem achado do nosso trabalho aqui. Um grande abraço para você. Até a próxima!